eventualmente aparece alguém no sindicato legitimamente indignado, né, com a instituição das cobranças extraordinárias, querendo entrar com uma ação na justiça para suspender a cobrança extraordinária, dizendo isso que é correto, que todos vocês falam e que a gente concorda, né? Ou seja, vocês não deram causa a essa dívida e não deveriam estar sendo cobrados. No mínimo, não deveriam estar sendo cobrados como estão sendo agora. Mas, assim, só para socializar algo que a gente já disse outras vezes, mas que é importante, não só o Sindipetro, como os sindicatos também ao redor do país, as federações, elas questionaram por distintos ângulos a instituição das contribuições extraordinárias, né? Primeiro, qual é o montante de verdade que está sendo cobrado, o que isso é de déficit e o que é de dívida da Petrobras, né? Porque é óbvio que a ampliação da terceirização na Petrobras, né, pressiona o sistema. Antigamente tinha muito mais gente contribuindo para a Petros, hoje em dia tem milhares e milhares de empregados terceirizados que saem tomando calote. É impressionante a quantidade de calote que esses trabalhadores saem tomando e também não são contribuintes da Petros, né? Então, essas coisas é óbvio que impactam o sistema, mas a gente não tem, por exemplo, um dado real, concreto e científico que demonstre, por exemplo, qual deveria ser realmente a cota, a parte justa e legítima, provada do déficit. Mas não só isso, né, como a própria legalidade da instituição das contribuições extraordinárias foram inumeramente feitas, questionadas, e tem um julgamento de um repetitivo, que é quando tem muitas ações envolvendo uma mesma matéria, o tribunal julga em regime de incidente repetitivo. E aqui o TJ, o tribunal aqui do Rio de Janeiro, julgou e colocou uma pá de cal que é legal a instituição da contribuição extraordinária, e as outras ações que discutem a legitimidade, a legalidade, a demonstração do que é déficit, o que é dívida da Petrobras, tudo isso está meio que em suspenso nas cortes superiores, né? Tanto o STJ quanto o STF, né? Como a gente já disse algumas vezes, nós entramos com ações para exigir que quem pagasse contribuição extraordinária tivesse pelo menos o direito de deduzir, assim como as contribuições ordinárias, do imposto de renda, né? Essas ações, a gente distribuiu várias ações como essa, inclusive foram ganhas, algumas pessoas já até receberam, várias delas receberam, só que infelizmente, como isso envolve não só a Petros e não só o Rio de Janeiro, né, envolve qualquer fundo de previdência suplementar, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, todas as estatais que têm fundo de previdência suplementar, havia essa discussão se a contribuição extraordinária ela poderia ser deduzida no limite de 12%, né? Assim como as contribuições ordinárias. Isso já acontece, todo mundo já faz, naturalmente. E o STJ suspendeu a tramitação dessas ações ao redor do país, e a gente está aguardando ainda esse julgamento, confirmando a tese de que é possível incluir no cálculo da dedução do imposto de renda. A gente vai, obviamente, caso a caso ver, porque não cria uma rubrica diferente, né? Está dentro desse limite do que é a contribuição ordinária. Então, por exemplo, como é que funciona o cálculo? Alguém tem renda tributável de 100 mil ao longo do ano. Então, a lei hoje já autoriza que até 12% tu deduza daquilo que tu pagou de contribuição ordinária. Isso já está expresso na lei. O que essa nossa ação diz é o seguinte:
tem que ser calculado não só a ordinária, como a extraordinária também, para fins desses 12%. Então, por exemplo, alguém que tenha deduzido, por exemplo, 10 mil, que tenha contribuído e pode pedir a dedução disso no imposto de renda, das contribuições ordinárias. Se essa nossa ação se mantém vitoriosa no STJ, neste caso que a gente está dizendo, como o limite é de 12, ele poderia incluir mais 2 mil. Só que isso retroage os últimos 5 anos e a gente, além das ações individuais, que a gente já entrou, e temos centenas e centenas de ações, já tem uma ação coletiva. Então, a feita que o STJ bateu o martelo sobre isso, vai retroagir não só das ações individuais, mas para quem não tiver entrado com ação individual, vai poder executar a ação coletiva desde que seja aposentado da base do Sindipetro RJ. Então, essa ação é uma ação que está aguardando a posição do STJ. Tem uma outra ação que também há uma demanda muito grande, que é sobre o PASEP. E aqui eu vou aproveitar esse aspecto para falar sobre essa ação, mas na verdade ela envolve inúmeras ações. A advocacia particular vive por fazer propaganda e de vender ilusão de que o aposentado vai ficar rico com uma ação de uma hora para outra. Então, olha, vem aqui, traga esses documentos, você vai ganhar 450 mil na ação do PASEP em alguns meses, né? Então, assim, a gente sempre repete isso. Nós temos uma tranquilidade de expressar uma opinião técnica sincera, porque a gente não vai ganhar nem mais nem menos sendo sincero com a opinião técnica que a gente tem. Por exemplo, a gente não vive de vender ações para que alguém entre com a ação para a gente ganhar um dinheiro em cima dessa ação, né? Então, o que a gente fez? A gente optou por entrar com uma ação coletiva, porque em que pese o STJ tenha reconhecido que o Banco do Brasil tem que responder por essa ação e que é possível que tenha havido algum desfalque, tem dois aspectos que a decisão do STJ não tratou, e era um risco muito grande a gente já entrar com ações individuais. Por quê? O STJ diz o seguinte: o período prescricional é de 10 anos. Só que ele não disse da onde começam esses 10 anos. Esse é um primeiro ponto. Ele diz 10 anos da ciência do desfalque. Mas o que seria a ciência do desfalque? Seria quando se aposentou que recebia o PASEP, ou o que a gente está sustentando? A gente está sustentando que só tem condições de ter ciência do desfalque quando se pega o extrato e consegue se ver mês a mês. É essa a nossa tese. Mas qual é o problema? Por exemplo, se a gente entra com uma ação para o Silvio Cinedino e a gente faz o cálculo lá de 300 mil reais, distribui a ação individual do Silvio, vai lá para o TJ, não é no seu trabalho, é no TJ. Muito provavelmente o TJ ia obrigar primeiro o Silvio a recolher as custas iniciais, que o TJ é muito difícil de reconhecer gratuidade e justiça, e depois podia ter uma decisão do juiz dizendo o seguinte: não, o Silvio se aposentou há mais de 10 anos, então está prescrito. E aí o Silvio, além de não ganhar nada, teria que pagar custas e honorários sobre os 300 mil reais. Então imagina o risco que está associado a uma ação como essa, e por isso a gente optou por ação coletiva. Primeiro, para definir, justiça, defina qual que é o prazo inicial da contagem. A gente está dizendo que é a partir da ciência do extrato. Você reconhece que é isso? Porque se o juiz bate o martelo, né, e diz, não, é realmente sobre a ciência dos extratos analíticos do PIS-PASEP, a gente distribui a ação com mais tranquilidade. E outra, havendo má gestão, comprovada má gestão, qual é o índice de correção? Não está definido também. É o IPCA? É a Selic? Qual que é o índice de correção? E aí isso também, numa ação individual, geraria um risco muito grande. Por exemplo, imagina que a gente entra com uma ação, de novo o Silvio Cinedino vai perder as ações aqui. Vamos dizer que o Silvio tenha entrado com a ação. O juiz reconheceu que não tem prescrição e deu razão ao Silvio. Só que a gente fez o cálculo da recomposição da conta do PASEP pelo IPCA-E.
e o juiz entendeu que era um outro índice, que daria 1/3 do valor. Mesmo o Silvio ganhando, ele teria que pagar custas e honorários sobre a diferença entre o que ele cobrou e o que foi reconhecido. Então, vocês percebem como é delicado e por isso é importante ter uma segurança jurídica maior para distribuir as ações individuais? E às vezes as pessoas ficam chateadas, não, mas eu mandei meu documento. E a gente tem insistido para as pessoas terem paciência, porque o risco envolvido não vale a pena. Não vale a pena. Imagina distribuir uma ação de 400 mil reais e ter uma improcedência e pagar 10% sobre 400 mil reais. Né? A pressão que ia ter sobre as pessoas. Então, essa ação está em andamento. O Banco do Brasil já respondeu, já fez a defesa dele, e na defesa dele ele pede para que seja suspensa, que é uma técnica de sempre quando tem essas ações de massa, eles encontram alguma forma de suspender o andamento das ações, e a gente está sustentando que, em que pese realmente tenha um tema a ser discutido no STJ sobre essas ações, depois desse julgamento mais recente, a gente diz que não tem nenhum prejuízo que ele defina esses parâmetros, porque se eventualmente lá na frente for reconhecida a má gestão, a gente já tem os parâmetros para começar a executar, para fazer os cálculos, enfim. Ainda não tem sentença sobre isso, mas acreditamos, porque não tem outras provas a serem produzidas, que isso, nos próximos meses, deve sair ainda uma decisão sobre isso, né? Que vai ser a sentença, e a partir da sentença a gente começa a informar. Depois tem uma série de outras ações e discussões que eventualmente aparecem na advocacia privada, né, propagandas. Nós conseguimos transformar a sua alíquota de imposto de renda do dia para a noite, né? E aí começou a famosa discussão do regime progressivo para o regime regressivo, né? Então, o que é o regime progressivo? Hoje, a ampla maioria das pessoas, elas pagam de 0, quem é isento, até 27,5%, dependendo da faixa salarial. O regime regressivo, ele é diferente, ele começa em 33 e reduz até 10. Mas não funciona assim, gente. Quando muda, quando migra, não é que tu vai pagar 10, tu começa pagando 33. Ao longo de 10 anos, vai reduzindo a tua tributação, de modo que depois de 10 anos tu está pagando 10%. Então, essa é sempre uma avaliação que é preciso fazer caso a caso. Tem que fazer uma conta, de verdade, para ver se naquela circunstância compensa para a pessoa, sabendo previamente que, por exemplo, quem está aposentado vai aumentar de imediato a tributação, ela não vai diminuir, ela tende a diminuir ao longo dos anos. Tem que fazer o cálculo de caso a caso, né? Mas a rigor é isso. E, assim, para não me alongar muito, tem uma série de outras ações, né? Aquela famosa do buraco negro, enfim, uma série de ações, tanto previdenciárias, né, quanto a própria União, que a nossa orientação, no geral, é o seguinte: é muito difícil dar um parecer genérico se cabe ou se não cabe. A ampla maioria das vezes, ações como essas, por exemplo, ou novos temas que surgem, ou tentativas, dependem muito de uma avaliação daquele caso específico, né? Para ver se vale a pena, e a gente está absolutamente à disposição de fazer. Por exemplo, começamos a fazer uma discussão sobre a incidência dos juros cobrados pela Petros, né, nos contratos de empréstimos, para ver se tem alguma abusividade, se não tem. Mas não tem como a gente dizer, olha, tem abusividade de maneira genérica e todo mundo pode entrar na justiça contra Petros, né? Ou negar completamente. Então, a gente vai avaliando. Há muita confusão, às vezes, as pessoas, por exemplo, eu fiz um empréstimo há 15 anos atrás
e eu continuo pagando até agora, eu peguei 50 mil. Aí quando a gente vai olhar com atenção, ela realmente pegou 50 mil, mas aí depois de 5 anos ela fez uma nova ação, quitou aquela e renovou, e depois de mais 5 anos renovou de novo, e renovou. Ela, no final das contas, é como se ela tivesse pego 150 mil. Ela não enfiou esse dinheiro no bolso, mas ela foi transformando a dívida dela. Então, por isso, a assessoria jurídica está à completa disposição. A gente tem atendimento de segunda a quinta-feira, de 10 às 5 da tarde. Pode chegar lá, pode agendar, pode mandar e-mail também para consultar. A gente, de verdade, tem um empenho muito grande, especialmente com a categoria de aposentados, porque a gente sabe que tem uma demanda muito grande e boa parte das nossas ações, né, atualmente tem a ver também com o próprio aposentados. Por exemplo, ações de VPDR, que ainda tem muita gente para receber. Essas ações, por exemplo, que agora a maioria já recebeu, sobre a recomposição do FGTS, dos expurgos econômicos, da bitributação, ou essa da restituição do imposto de renda sobre as contribuições extraordinárias. Então, sim, nós não só temos uma dedicação grande, mas como sempre estamos abertos. Nós não somos donos da verdade e não somos só nós que estudamos na vida, né? E estamos abertos a ter novas propostas, novas iniciativas, a estudar. Óbvio, a gente recebe muita informação do que outros colegas estão fazendo em outros lugares, e a gente vai estudando a viabilidade para ver realmente o que vale a pena, o que às vezes é vender um pouco de ilusão, mas queria mais uma vez nos colocar à disposição e fazer essa atualização. Obrigado, boa tarde. O governo federal, agora no final do mês de julho, ele editou um decreto determinando a necessidade de registro biométrico, coleta biométrica, para concessão, renovação e manutenção de benefícios previdenciários pagos pela União. Tá? E nesse sentido, a Carteira de Identidade Nacional foi elegida como o documento fidedigno por meio do qual essa coleta vai ser efetuada. Então, nós estudamos esse decreto, avaliamos esse normativo, e aqui ficou identificada duas situações. Existem os associados que recebem benefício do INSS distinto, ou seja, separadamente do benefício Petros. Por outro lado, existem aqueles que recebem por meio do convênio. Tá? Para o primeiro grupo, os que recebem o INSS de forma apartada, nós recomendamos, tá, que seja feita a coleta biométrica e a emissão da Carteira de Identidade Nacional. Tá? Para isso, o Sindipetro, às quartas-feiras, vai abrir uma agenda a partir de amanhã de um plantão para atendimento, por meio do qual nós vamos atender todas aquelas pessoas que queiram fazer e tenham necessidade para efetuar o agendamento junto com os senhores, tá? Para que os senhores possam se dirigir a um dos postos disponíveis pelo Detran RJ para a coleta da biometria. Ou seja, os senhores já vão sair de lá agendados com protocolo, bastando apenas se dirigir ao Detran, coletar a biometria. Depois, a identidade ela vai ser disponibilizada na carteira de documentos do aplicativo GovBR e, possivelmente em 5 a 7 dias, o Detran faz a entrega aos senhores do documento físico. Tá ok? Para esse agendamento, os casados, tá? A certidão de casamento para divorciados, certidão de casamento com averbação do divórcio e, sobretudo, o aplicativo do Gov instalado no celular dos senhores e os senhores portando o login e a senha do Gov, porque o agendamento precisa da senha do aplicativo GovBR. Para o grupo daqueles que recebem por meio do convênio INSS e Petros, nós encaminhamos um ofício a Petros solicitando esclarecimentos a respeito
desse decreto, tá? Mas por hora nós recomendamos que o documento seja, a coleta biométrica seja solicitada. Esse decreto ele entra em vigor por volta de 20 a 22 de novembro, é quando ele, de fato, ele tem validade, tá? Mas por hora, até que nós possamos esclarecer, né, divulgar um retorno da Petros, recomendamos que seja solicitado, seja feito o agendamento para posterior pedido da coleta biométrica.